Olá, o vídeo de hoje é um pouco longo, mas vale muito a pena para assistir todo ele. A gente vai conversar um pouco sobre incursão em áreas remotas, ou seja, quando uma equipe precisa avançar, precisa trabalhar por N motivos numa área remota. E o primeiro ponto importante a ser destacado é o que é uma área remota. Muita gente pensa em meio do mato, não está de todo errado, mas quando a gente fala em área remota, a gente tem que pensar, inevitavelmente, numa região de mata, numa região de montanha, mas avançando um pouco numa região de acesso complicado. E isso pode acontecer perto da civilização. Imagina que você esteja aí a 1 quilômetro de um centro urbano, mas que tenha uma interrupção de estrada e você não possa chegar numa determinada região e você precisa fazer uma entrada por mata para chegar nessa região. Então, quando a gente pensa em área remota, a gente não precisa necessariamente pensar em algo muito longe, algo muito distante. A gente pode estar, sim, próximo de uma região urbana. Então, pensamos em área remota de um jeito um pouco mais flexível. Pensar em região de mata, região de montanha e qualquer região onde o acesso seja complicado. Bom, o que é mais importante? Os cenários são muito variados e a maneira como você vai estar equipado e o tipo de material, de equipamento que a sua equipe vai estar transportando vai depender justamente do cenário. Então isso é uma coisa muito variada e precisa de muito preparo, muito treinamento e muito estudo, dependendo de como você ou a sua equipe atuam. Então é importante a gente pensar num cenário, né? O jeito que eu me equipei, o material que eu estou carregando comigo, que eu vou compartilhar, que eu vou mostrar para vocês, é pensando num cenário de enchente. Então a gente pensou numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, região serrana, e que tem uma localidade lá onde eu tenho cerca de 20 pessoas. E houve uma queda de barreira, uma estrada de chão que chegava nessa localidade. A queda de barreira é grande. O local onde essa barreira cedeu é um local que está instável. Então avançar por ali para chegar nessa localidade é bem complicado. Não tem energia elétrica, as torres de telefonia estão sem funcionar. Esse cenário que eu estou imaginando, pessoal, aconteceu em diversas situações em maio agora de 2024 no Rio Grande do Sul. Então quem está nessa localidade não tem acesso viário, não tem acesso à telecomunicação e o mais importante, o teto está muito baixo, ou seja, não tem como uma aeronave chegar no local. Então a equipe foi acionada pela Defesa Civil do município. O município já nos disse quantas pessoas tem nessa localidade. Através da Secretaria da Saúde, nós sabemos que medicamentos importantes, pessoas que moram naquela localidade fazem uso, e nós vamos estar levando esse medicamento. E a nossa missão é uma missão de reconhecimento. Então a gente está imaginando que vai uma equipe de 8 pessoas, um enfermeiro, um técnico de enfermagem e 6 socorristas, que vão avançar cerca de 3 quilômetros em região de mata, para chegar nessa localidade, fazer uma missão de reconhecimento, para identificar o que é necessário ali. Olha, eu preciso de um transporte por helicóptero, eu consigo levar água e comida e as pessoas podem aguardar naquela região até a gente liberar a barreira. Então, é uma missão de reconhecimento que a gente imaginou se equipar para poder fazer. A gente vai estar numa região de mata, que vai estar molhada, choveu muito, teve um acumulado muito grande nas últimas 24 horas, o cenário que está sendo imaginado é esse. A gente pode ter córregos que se formaram por escoamento de água da chuva nesses 3 quilômetros. Então a gente está deslocando, cada um com seu equipamento próprio, e está sendo levado uma certa quantidade de medicamentos e material de altura básico, caso a gente tenha que fazer alguma travessia. A equipe também está levando uma maca mamute desmontável, caso a gente precise fazer um deslocamento por mata de alguma pessoa lá que se encontre numa situação de saúde que necessite de cuidados mais imediatos. Bom, estabelecido o cenário imaginário que nós vamos enfrentar, a finalidade do nosso vídeo, reiterando, é mostrar para vocês que a escolha de equipamento que eu fiz para poder fazer esse trabalho, para fazer essa incursão, né? A gente deve fazer um trabalho que dentro do nosso cenário é um trabalho de 12 horas, ou seja, a gente vai fazer esse deslocamento em 3 quilômetros em mata, que a gente está considerando que a gente vai levar 4 horas para fazer,
4 horas para voltar, se não estiver trazendo ninguém com a gente, e a gente tem 4 horas para ficar lá. Então, um cenário de 12 horas. Então, a primeira coisa, luva de couro. Tá? Tu vai entrar numa região onde tu vai trabalhar em mata, onde tu pode ter que trabalhar com alguma estrutura que colapsou. Cara, assim, ó, luva de couro é um dos itens primordiais que tu deve ter sempre contigo, deve levar e sempre tem que estar junto. Tá? Em segundo lugar, tá? Chapéu ou capacete. Tá? Como tu vai trabalhar na mata primeiro, o chapéu, esse aqui, o Bunny Hat, é sempre a melhor escolha, porque ele tem a aba em todo o entorno, tá? Ele vai ser a escolha melhor que pode fazer, mas se não tiver, tu pode trabalhar com um boné, que não vai ter problema nenhum, tá? Outra coisa que eu estou levando comigo de fácil acesso é um GPS, tá? Isso é muito importante. Pensa na palavra redundância. Se alguma coisa falhar, tu tem que ter outra que substitua. Então, um dos nossos componentes da equipe está levando um telefone por satélite. Isso é primordial, a gente não vai ficar incomunicável em nenhum momento. Mas se porventura o telefone por satélite dele não funcionar, a gente vai tentar fazer o uso de rádio. Tenta fazer com que o rádio funcione. É possível que a gente tenha algumas estações de retransmissão, né, ao longo do caminho. A gente cita, assim, como equipes que a gente considera modelo de trabalho em área remota, né, o GRM, que é o Grupo de Resgate em Montanha de Joinville, que tem 10 anos de trabalho, tá? O GHOST, que é o Grupo de Operações de Socorro Tático dos Bombeiros Militares do Paraná, e também a equipe lá do Padilha Treinamentos, lá de São Paulo, também que efetua várias missões nesse quesito em áreas remotas, né? Então são 3 equipes que a gente destaca muito. E todas elas relevam muito a questão da comunicação. Então a gente tem um telefone por satélite com a gente tem rádio, eu tenho GPS e eu ainda, por redundância, estou trabalhando levando um spot que permite que eu envie de 15 em 15 minutos a minha localização em latitude e longitude para a minha base e que permite que eu envie aqui, apertando um botão, uma mensagem de texto pré-programada, do tipo: precisamos de um resgate urgente, precisamos de uma aeronave, precisamos de uma segunda equipe urgente. Ele vai ter a nossa localização e ele vai enviar. Então, trabalhar com redundância, localização, comunicação, isso é fundamental, porque não esquece, tu vai estar numa área remota, isso é muito importante. Estamos carregando também uma tesoura de resgate, tá? Isso pode ser necessário dependendo da atividade que for realizada, pode ter algum integrante da equipe que teve uma fratura no caminho, teve um entorse, tá? Tá indo para a região de mata. Estou levando um facão, estou levando uma faca ainda e estou levando um canivete. Lembra, estou falando de redundância. Isso é muito importante. Equipamentos à disposição. Eu tenho aqui luvas de procedimento. Equipamentos à disposição. Tenho 2 mosquetões de aço aqui comigo. Então é muito importante que a gente tenha equipamentos que estejam ao nosso alcance e que sejam equipamentos importantes. E não podemos esquecer também do apito, né, pessoal? Estou numa região onde eu vou realizar um possível resgate, estou numa região de área remota, o apito é muito importante para que alguém que tu esteja buscando possa te escutar a uma certa distância. Então o apito também, sempre muito à mão, muito à disposição, é outro material que eu levo sempre comigo. Outro ponto importante, eu estou usando perneira. A gente está em região de mata, então acidente com animal peçonhento é muito comum. Então o uso de uma perneira que vai me proteger de picadas de cobra, da região mais provável de uma cobra me picar, é bastante importante. Também o uso do calçado. Preferencialmente, tu não vai com um calçado impermeável, porque tu vai botar o teu pé dentro da água. E o calçado impermeável, a água não entra e também não sai. Então é bem importante que seja uma bota que não seja impermeável, para que a água entre por cima do cano e saia junto ao solado. Tem até algumas botas que tem orifício junto ao solado, para que quando tu entre na água, a água possa escoar por ali. Então a escolha do equipamento, novamente eu insisto, é muito fundamental. A gente tem que perder, pessoal, aquela ideia de amadorismo. Tu não pode botar alguém no meio do mato sem levar equipamento mínimo. Então nós temos que profissionalizar os resgates. E ter os equipamentos apropriados e a equipe muito bem treinada é fundamental para que o resultado do resgate seja o melhor possível, seja em relação às vítimas, seja em relação à equipe. Bom, primeiramente vamos dar uma olhada na parte externa da mochila.
Como eu disse para vocês, nessa alça a gente está levando um spot, nessa alça a gente está levando o rádio, aqui do lado estou levando uma garrafa de água, volume de água que tu vai carregar, isso é muito importante. Como nós estamos numa região onde a água vai ser abundante, porém eu não sei se potável, eu optei por levar uma garrafa menor, essa garrafa da Stone Water aqui, e levar o próprio filtro de água da Stone Water. Por quê? Porque dessa maneira eu consigo filtrar a minha água, tratar a minha água e não vou carregar um volume de água muito grande comigo. É menos peso para carregar. Eu estou optando por essa garrafa aqui e o filtro que eu vou te mostrar depois. Aqui na frente a gente está levando o capacete, tá? Sempre fundamental levar o capacete. Por quê? Porque eu não sei o que está me esperando ao longo desses quilômetros que eu vou percorrer e na região que eu vou visitar. Então eu tenho que estar sempre bem preparado. Levo um torniquete, também de fácil acesso. E nessa bolsa aqui, que é uma bolsa também de acesso um pouco mais rápido, levo o meu protetor solar, levo repelente, uma barra de proteína, uma caneta que detecta tensão, para quando eu chegar na região eu avaliar se não tem nada energizado, e ainda levo um envelope de repositor de calorias, né? Um envelope muito usado por pessoas que realizam atividades físicas, né, como ciclistas, nadadores, e para a gente que vai para uma área remota, é sempre importante levar alguns desses aqui com a gente. Então, aqui por fora, vou tirar aqui o torniquete, tá? Ainda o torniquete junto, é o material que eu tenho. Ainda de fácil acesso por fora da minha mochila, estou levando uma fita tubular de um tamanho bem considerável, tá? Para uma situação de resgate mais imediata. Levo aqui, nessa bolsa, que é a prova de água, tá? Essa aqui é uma bolsa estanque de 2 litros, um power bank e cabos para carregamento de lanterna, de telefone celular e assim por diante. Por que de telefone celular? Porque existem alguns aplicativos onde eu posso fazer uma foto e pelo GPS do celular, na foto vem impressa a latitude e a longitude. Quando eu voltar para a minha base, eu consigo colocar no My Maps do Google essa localização junto com a foto e dar inclusive uma descrição. Por exemplo, olha, nós encontramos aqui 2 tonéis de produtos perigosos. Então é bastante interessante aí que a gente tenha a localização desse material e até a imagem desse material para que possa se providenciar depois do recolhimento. E levo aqui já também um utensílio bastante importante que é o garfo com colher, né? Afinal de contas eu estou levando alimentação para passar ali 12 horas, tá, em campo. Aqui ainda junto comigo, e não menos importante, eu tenho à mão uma bandagem israelense, tá, que é uma bandagem maior, ela tem um tamanho de curativo que consegue pegar tórax e abdômen, tá, uma situação em que eu preciso fazer um curativo compressivo de maneira mais imediata. E aqui também outro utensílio que é muito fundamental, principalmente para a região que nós estamos indo, que é uma pá dobrável. Tá? Essa pá aqui eu consigo montar ela de tal maneira que eu tenho um utensílio onde se eu tiver que atingir, eu tenho uma situação de uma estrutura colapsada, um barranco que desabou, e eu preciso abrir um caminho, retirando lama, retirando terra, né? E essa pá aqui, ela é um utensílio bastante interessante, ela é desmontável, tá? E que também a gente vai levar com a gente na parte externa da mochila para poder ter um acesso mais fácil em relação a esses equipamentos. Bom, vamos entrar na mochila, vamos ver o que a gente tem dentro dela. Só não esquecer de mostrar para vocês também, aqui do lado a gente está levando um facão. Lembrando que faca, facão, canivete, sempre todos muito bem afiados, né, pessoal? Então, abrindo a mochila, o que nós vamos encontrar? Um material para filtrar minha água. Eu tenho 3 bolsas estanques. Eu vou estar no mato, choveu, está molhado, é úmido. Dentro da tua mochila vai ficar molhado, mesmo que a tua mochila seja resistente à água, mesmo que tu bote uma capa nela. Então o saco estanque garante a integridade dos materiais de primeiros socorros mais avançado, integridade do teu alimento para 12 horas, integridade
dos teus materiais para que tu te mantenha ativo. Roupa seca, toalha, medicamentos, e eu vou mostrar para vocês um por um daqui para frente. Meu sistema de filtragem e purificação de água. O que eu tenho? O filtro da Stone Water, que eu posso colocar preso dentro da própria garrafa e chupar água através dele. Ele vai filtrar 99,99% de impurezas, de metais pesados, de bactérias, de vírus, de patógenos de uma forma geral. Como ele vai filtrar 99,9%, eu uso um recurso. Eu trago uma garrafa para coletar água de um aquífero, de um córrego e assim por diante. Passo pelo filtro, tá? Vou enroscar a minha garrafa no meu filtro e vou apertar essa água, fazendo ela passar pelo filtro, dentro da minha garrafa. E lá dentro ainda, eu vou usar pastilhas de clorim, porque eu vou filtrar 99,99%, então lembra da redundância. Então vou usar uma pastilhazinha de clorim lá dentro, deixar alguns minutos em repouso e vou ter o material, a minha água plenamente potável. Trago a minha seringa, que é a seringa de retrolavagem do meu filtro, para manter o meu filtro sempre apto a realizar a sua função. Dentro da mochila um saco estanque com meu material de primeiros socorros um pouco mais avançado, tá? Então o que eu estou levando comigo aqui dentro? O que eu tenho comigo? Gaze algodonada, tem uma bandagem israelense para contenção de uma hemorragia venosa importante, ou então auxilia uma hemorragia arterial de 6 polegadas. Levo ataduras múltiplas, levo manta aluminizada, bandagens triangulares que numa área remota tem múltiplos usos, dos pés até a cabeça. Levo talas splint de 2 tamanhos para socorrer no caso de um entorse, de uma fratura, tanto alguém da minha equipe quanto alguém do local que eu vou acessar. Levo comigo algumas gases, soro fisiológico, também bastante importante de ser levado, um esfigo portátil, não é o melhor, mas é o que cabe na mochila. Um oxímetro, termômetro, muito importante no caso de avaliação de uma situação de hipotermia. Estou levando 2 protetores de evisceração e queimaduras de 2 tamanhos, esparadrapo e levando copinhos para curativos oculares. Bem, não esquecendo que a nossa missão está prevista para 12 horas. Então eu estou levando a minha alimentação para 12 horas, tá? E no estilo MRE, Meal Ready to Eat. Ou seja, alimentação onde não vai precisar nem de fogo para fazer. Então eu estou levando aqui, ó, cereais, mais barra de proteína além daquela que eu mostrei antes, atum, 2 latas, biscoitos, salgado e doce, paçoquinha, tá? Fonte de caloria importante. Estou levando aqui, ó, salamito, fonte de proteína importante. Estou levando mais um gel daqueles que eu te mostrei antes e alguns materiais mais, como polenguinho, geleia e mais barra de cereal. O terceiro saco estanque que estava dentro da mochila, ele já tem equipamentos e materiais que pensam em você, que pensam no socorrista. Esse aqui é o meu kit pessoal para hipotermia. Eu estou levando materiais para hipotermia para minhas vítimas
mas também preciso pensar em mim, que posso até ter que pernoitar na mata. Então eu tenho um saco Bivai, ele é um saco aluminizado, onde eu vou entrar dentro dele, ele vai refletir o calor que o meu corpo perde, e eu posso, como ele é impermeável, tranquilamente deitar dentro dele e ficar em região de mata, evitando uma situação de hipotermia. Carrego ainda mais uma manta aluminizada para mim e 2 saquinhos que vão gerar calor que eu vou usar nos pés ou nas mãos numa situação em que eu esteja entrando numa situação de hipotermia. Aqui dentro, o meu kit higiene pessoal, o meu kit de remédios, então comprimidos que podem ser importantes, né, para mim. Estou levando uma calça seca, um par de meias, uma toalha, um agasalho, uma camiseta seca a mais para mim, ou seja, uma muda completa de roupa seca, porque a minha roupa vai molhar muito, e o importantíssimo, gente, uma capa de chuva no formato de poncho. Por que eu não vou usar aquelas capas que eu compro transparentes, né, muito baratas, ou então usar uma calça e uma jaqueta impermeável? Porque eu vou transpirar muito. E se a temperatura baixar e eu tiver transpirado, quando esse suor começar a secar, ele vai roubar calor do meu corpo. E o ambiente já a menor temperatura também vai roubar mais calor do meu corpo. Eu estou dando os primeiros passos para entrar numa situação de hipotermia. E eu não posso deixar isso acontecer. Então o poncho que eu uso, ele vai ser colocado sobre a minha cabeça, vai envolver os meus braços e passar por cima da mochila. Ele protege eu e a mochila da chuva. E ele é todo ventilado por baixo. Então tu não vai transpirar de uma forma tão acentuada quanto aquelas capas transparentes que ficam coladas no teu corpo, ou então uma calça ou uma jaqueta. Então o poncho é uma opção extremamente importante para tu te proteger da chuva caso ela venha de uma maneira mais incisiva. E esse poncho aqui, ele também pode ser transformado num tarpe, ou seja, numa cobertura. Eu vou pegar cordinhas, eu vou prender em árvores e vou fazer uma cobertura para mim e para minha equipe, tá? Agora eu vou conversar sobre alguns aspectos finais do nosso equipamento, do nosso material. Pessoal, também fundamental lembrar, e isso é o último elemento que eu vou tirar de dentro da mochila, eu estou transportando comigo uma lona, tá? Essa lona, ela tem 3 metros por 4 metros. Essa lona aqui tem ilhoses. E essa lona tem múltiplas utilidades. Eu posso me cobrir com ela, eu posso fazer um toldo com ela, eu posso colocar vítimas sobre ela para realizar um atendimento, eu posso botar todo o material da minha equipe junto, usar uma lona embaixo e botar outra lona por cima, proteger o material da minha equipe, e dessa maneira, essa lona aqui, no mínimo 2 ou 3 componentes da equipe tem que estar levando uma com ela. Só alguns detalhes. Vamos supor que a nossa missão não fosse em mata. Vamos supor que a nossa missão fosse numa cidade, uma região urbana, mas que estivesse completamente alagada por enchente, como aconteceu no Rio Grande do Sul em 2024, maio, em várias cidades, como Canoas, como Porto Alegre, como Eldorado do Sul, como São Leopoldo, por exemplo. Então eu vou dentro de um barco. Então, muito cuidado, porque você pode cair na água, o barco pode virar, sua mochila pode cair na água. Então eu não levaria comigo a minha mochila que eu usei para fazer a minha missão na mata. Eu levaria comigo essa mochila no formato de saco estanque. Essa aqui tem 40 litros. Todo o material que eu carreguei ali dentro sobra aqui dentro. Essa mochila, quando é fechada, ela guarda ar dentro dela. Se tu jogar ela na água, ela vai flutuar. Então o teu material não vai ao fundo, tu não vai perder o teu material e o teu material não vai se molhar. Então se a tua missão for em uma região que está alagada, numa região de enchente, substitui a mochila por outra mochila nesse formato. Identifica com o teu nome
porque essa é uma mochila que quem atua em áreas remotas, todo mundo tem. Então é muito comum elas se confundirem, então é muito importante ela estar identificada. Lembra que lá no início eu te disse que o conceito de área remota ele era muito variado, os cenários são muito variados. E nesse aspecto dos cenários serem muito variados, além de tu carregar o teu material na tua mochila, que é o teu material pessoal, tuas roupas secas, teu kit de APH, teu alimento, teu facão, teu filtro de água, tu também vai levar um material de equipe. Então vamos supor que a gente esteja indo para aquele cenário que eu imaginei e que a minha equipe médica, o meu enfermeiro e o meu técnico de enfermagem definiram, olha, nós vamos levar esses equipamentos aqui. E nós também estamos levando alguma coisa de material de altura, cabos, mosquetões, roldanas. Esse material todo ele é dividido na equipe. Então, além de tu carregar a tua mochila, pode ter que carregar, por exemplo, um cilindro de O2 na mão, carregar mais uma bolsa de APH na mão, carregar uma bolsa de material de altura, alguém vai ter que botar a corda na mochila. Então esse material é dividido. E quando esse material comunitário for dividido, é importante que cada integrante saiba que material está com ele. Porque quando for solicitado esse material, ele já vai dizer, esse está comigo, já vai pegar o material e disponibilizar esse material. Então tu vai carregar, além do teu, outros materiais também. Bom, a gente espera ter ajudado aí vocês a entender um pouquinho dos materiais que são levados nos cenários de uma área remota, de como tu vai fazer a tua incursão em segurança, de como tu não vai sofrer e como tu vai estar preparado para dar o atendimento para a tua vítima. Acho que esse é o elemento mais importante. Em breve, muito mais conteúdo vai estar sendo gerado para vocês. Perfeito? Forte abraço!